Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós já falamos um pouquinho sobre o Reino Monera. Na verdade, fizemos uma introdução aí dos 5 reinos, e aí a aula passada nós adentramos um pouquinho mais profundamente no Reino Monera, e agora vamos falar do Reino Protista. O Reino Protista, uma das suas principais características é a controvérsia que causa esse reino, porque ele é o mais distinto, é o mais diverso, seus componentes são mais diferentes. Por quê? Só adiantando algumas informações. O reino protista ele é composto por algas e protozoários. O que as algas têm a ver? Qual é a afinidade ali das algas com os protozoários? São relativamente poucas as afinidades entre eles em si, a não ser a característica de serem seres extremamente primitivos. Os protozoários eles já foram considerados animais primitivos. As algas já foram consideradas plantas primitivas. Mas eles são tão, estruturalmente, metabolicamente, são tão primitivos que os cientistas acharam melhor classificá-los em um reino separado. Então, acharam que nem as algas se encaixam na complexidade que pede o reino plant, nem os protozoários se encaixam na complexidade que pede o reino animalia. Então, pela falta de complexidade é que se criou, esse reino protista com esses seres primitivos. Então, uma das principais características do reino protista é realmente a falta de complexidade, é realmente esses seres primitivos que o compõem, ok? E só para a gente pensar, o reino Monera é o mais primitivo de todos. E a principal característica do reino Monera é o fato de que os organismos ali, os indivíduos, as bactérias, cianobactérias e as árqueas também, são organismos procariontes. O reino protista também é um reino primitivo, mas são seres eucariontes. Então, lembrando que todos os seres procariontes estão lá no reino Monera. Então, a partir daí, do reino protista em diante, todos são eucariontes. Então, se formos pensar nos organismos eucariontes, os protistas são os mais simples, os menos complexos, ok? Então, essa é uma das principais características, a gente vai aí ainda falar dentro das características gerais, como eu falei, tem inúmeras diferenças entre os organismos, então a gente vai ver tanto seres unicelulares como seres pluricelulares. Teremos também seres autótrofos e seres heterótrofos. Existem também seres, dentre esses, os autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos, que são as algas, elas são fotossintetizantes, a gente vai falar já já. E aí, como eu já adiantei, nós temos as algas e os protozoários. Mas só para também adiantar, para não causar confusão, vocês podem encontrar a nomenclatura, o nome, reino protoctista. É uma denominação correta para o reino protista, ok? Então, não se confundam, as duas nomenclaturas podem ser utilizadas, reino protoctista ou reino protista, e representa aí esse reino das algas e dos protozoários. Os protistas unicelulares são representados, então ali compõem os protistas unicelulares todos os protozoários. Então, todos os protozoários são unicelulares e algumas algas, ou seja, somente as algas unicelulares, ok? Então, algumas algas são unicelulares. E os protistas pluricelulares são as algas pluricelulares. Então, só lembrar que é importante que a gente grave que todos os protozoários são unicelulares. Então, dentre os organismos unicelulares do reino protista, temos todos os protozoários e algumas algas. E os seres pluricelulares são as demais algas, ok? Então, aqui nesse quadrinho ele é bem simpático, Tem aí a representação de alguns. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a presença, Aqui os protozoários, para vocês começarem a já enxergar alguns deles,
né? Nós temos aqui o plasmódio, aqui a ameba, né? É um protozoário, o paramécio, aqui tem a giardia, trypanosoma, tricomonas. Então, todos esses protozoários aqui são todos esses protozoários que estão representados na figura e todos os outros são unicelulares. Dentre os seres unicelulares, nós temos também as algas. Então, euglena, as diatomáceas, os dinoflagelados são algas unicelulares. Mas tem também as algas pluricelulares. Olha que bonitinhas aqui as algas, né? Quem passou as férias aí conseguiu ir à praia, né? Pode ter encontrado aí uma dessas algas que são componentes do reino protista. Dos seres autótrofos. Então, pessoal, quando a gente fala dos seres autótrofos, como a gente já falou na aula passada, né? Então, ele consegue produzir. Então, autótrofos. Trofo, lembrando, significa alimento. Então, autótrofos consegue produzir o seu próprio alimento. Quem são os organismos que conseguem produzir os seus próprios alimentos no reino protista? São as algas. Todas as algas, elas conseguem fazer fotossíntese, então são seres fotossintetizantes e por isso, então, autótrofos. Professora, existe alga que faz quimiossíntese? Pessoal, até agora a descoberta não. Então, todas as algas, elas são fotossintetizantes. Então, no reino protista, quando se fala de seres autótrofos, estamos falando de seres fotossintetizantes e não de seres quimiosintetizantes, ok? Os heterótrofos, então, são os protozoários, aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e, por isso, precisam se alimentar de coisas do ambiente externo. Nós temos a maioria dos protistas em vida livre. E essa vida livre é dependente de água. Então, eles estarão sempre em ambiente aquático, seja água doce, água salgada e locais úmidos. Ué, professora, mas locais úmidos é considerado ambiente aquático? Sim. Por quê? Esses organismos existem protistas que são unicelulares. Então, uma gotinha é suficiente para ser o ambiente aquático daquele organismo. Não precisa mais do que uma gota. Então, ambientes úmidos é suficiente para dar condição de sobrevivência a um organismo protista unicelular, por exemplo. Então, nós podemos encontrar os protistas em águas doces, águas salgadas e ambientes úmidos. Ok? Lembrando, essa maioria é de vida livre. Mas também encontramos protistas que são parasitas, que são alguns protozoários. Tem algas parasitárias? Algas que são parasitas? Bom, até agora descoberto não. O que nós temos parasitando são alguns protozoários, também não são todos, alguns protozoários. Mas alguns aí, provavelmente já conhecidos por vocês, a ameba, né? Quem nunca ouviu falar em ameba? Então, a ameba que causa uma doença chamada amebíase. O trypanosoma, que é o causador da doença de Chagas. Já escutaram? Essa doença que causa ali um inchaço no coração, né? Um aumento do coração. Então, doença de Chagas. São doenças, e tem outras também, mas esses são só alguns exemplos, que são causadas por protistas, por protozoários. Então, eu coloquei aqui a estrutura, pessoal, mas só para vocês terem ideia. Isso aqui é um paramécio, né, um protozoário. Logicamente, então, se é um protozoário, é unicelular. Mas lembrando que essa estrutura não corresponde à estrutura de todos os organismos. Por quê? Porque as algas podem, inclusive, ser pluricelulares. Mas eu quis mostrar, simplesmente, que existe um núcleo, né? Tá escrito aí macronúcleo, mas é porque é um núcleo já com uma certa quantidade de material genético, diferente das bactérias que tem só um pouquinho de material genético, mais primitivo, um material genético normalmente circular.
A quantidade de material genético também desses organismos, mesmo sendo primitivos, a quantidade é maior. E esse núcleo, ele está individualizado dentro do citoplasma, ele está separado por uma membrana, né, chamada de carioteca. Tem também nessas células a presença das outras organelas, né, das outras organelas membranosas, né, que podem ser encontradas aí nas células dos protistas e dali para frente, porque se encontra nas células dos protistas, que são os mais primitivos, imagina nos demais organismos, né, dos outros reinos. Então, só para vocês começarem a enxergar que a célula já tem um pouquinho mais de complexidade quando comparada ao reino Monera. Então vamos falar um pouquinho sobre as algas. Como é que as algas são classificadas, né, entre elas ali? Como é que a gente separa uma alga da outra? A classificação principal das algas é feita pelo pigmento presente no cloroplasto. Então, só para a gente entender, o cloroplasto é uma organela responsável por captar a luz solar através de um pigmento. Então, esse pigmento, que normalmente o que nós temos aqui, né, em ambiente terrestre, o que a gente mais enxerga é o pigmento verde, né, presente nas folhas, mas não é o único de jeito nenhum. E as algas são separadas por esse pigmento diferente, ok? Então, nós temos aí as algas verdes, as algas pardas, as algas vermelhas, as algas douradas, e aí tem uma fotinha de uma alga unicelular. Uma alga unicelular é difícil que seja o pigmento a fazer diferença, porque aquela pequena quantidade de pigmento naquela única célula não chega a conseguir liberar mesmo, assim, não consegue enxergar a cor daquela célula. Então, outros fatores também são utilizados para separação. O principal é o pigmento, mas não é o único. Então, eu coloquei essa fotinha aí só para vocês entenderem que sim, tem várias algas classificadas por sua coloração, mas não é o único fator. Existem os outros fatores importantes. Eu não quero que vocês se preocupem com essas características, nem com os nomes das algas. É só para a gente começar a conhecê-las, né? Conhecer um pouquinho dos componentes desse reino protista. Então, nós temos aí, né? Esses aí são os principais. Já tem alguns autores que consideram mais outros grupos, né? Aqui tem 6 grupos. Não, são 6 grupos. Tem um autor que considera um a mais. Mas, enfim, só para a gente começar a entender aqui. As clorófitas, né? Esse primeiro grupinho aqui. Então, eu vou arrastar aqui minha setinha. Esse primeiro grupo aqui das clorófitas são as algas verdes. As algas verdes. Então, aqui, vocês percebam que muitas delas têm os mesmos pigmentos, né? O que a gente consegue ver nesse quadrinho aqui, mas a cor que ela emite, né, é diferente. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem clorofila, carotenos e xantofilas. Aqui tem clorofilas, fucoxantinas e carotenos. Então, os pigmentos muitas vezes alguns são em comum entre mais de uma alga, mas aquele principal, aquele que dá a coloração à alga, também faz diferença, né, nessa classificação. As clorófitas são as algas verdes. As feofícias, ou as feófitas, né? As feofícias aqui são as algas pardas. As rodofícias, que são essas aqui, rodofícias, são as algas vermelhas. Nós temos aqui as crisófitas, que também são algas verdes. Veja que os pigmentos são os mesmos, ó, clorófita, caroteno, xantofilas, clorófitas, caroteno, xantofilas. Por que elas estão em grupos separados? Porque a substância de reserva dessas algas são diferentes. Enquanto as crisófitas, elas armazenam, né, elas têm como substância reserva óleos, principalmente, as clorófitas têm como substância reserva amido. Então, a substância reserva é um outro critério a ser analisado, né? Depois nós temos as feofícias, né? Os dinoflagelados. Aqui é aquele que
que é unicelular, aquela fotinha que estava lá. Então, se é unicelular, os pigmentos não conseguem fazer tanta diferença na composição ali daquela célula, não é tão enxergado. Então, também aqui se observa, a substância reserva, ok? E para terminar, as euglenas, né? Euglena também é uma alga unicelular, e aí é a substância reserva que é observada para fazer a classificação das euglenas ou euglenófitas, né? Ok? Então aqui só para a gente conhecer um pouquinho dessas algas, né? Esses representantes do reino protista no filo ali nos representantes das algas. E os protozoários? Enquanto as algas, a principal classificação baseia-se na coloração, no pigmento presente nas algas, né, nos cloroplastos ali. A classificação dos protozoários, ela baseia-se principalmente na forma de locomoção desses protozoários. Simples, né? Simples. Então, nós temos aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá difícil carregar essa setinha aqui. Então, ó, nós temos aqui o filo da sarcodina. O que é a sarcodina, que também tem outro nome, que é risópoda, tá? Vocês podem encontrar o mesmo nome, pode ser chamado de sarcodina ou filo risópoda. Esse risópoda, ou esse filo sarcodina, são aqueles protozoários que liberam pseudópodes, né? Vocês sabem o que são pseudópodes? Pseudo significa falso, podos significa pés. Então, pseudópodes significa falsos pés, ok? Falsos pés. Então, os pseudópodos, nós encontramos ali esses organismos que liberam os pseudópodos para se movimentar, tem esse prolongamento em seu citoplasma e vai liberando esses pseudópodos para fazer a sua movimentação. Eles pertencem ao filo sarcodina ou filo risópoda. Ok? Nós temos o filo flagelata, aí ficou muito fácil, né? Filo flagelata é aqueles protozoários que se locomovem por flagelos, né? Tranquilo, dos exemplos, né, de protozoários flagelados é o tripanossoma, o causador da doença de Chagas. Então, nós temos aqui, né, nesse filo flagelata, os tripanossomas. Temos aqui, então, o filo ciliata, tranquilo também, né? O que é o filo ciliata? Aquele que possui cílios, ciliata, cílios. Então, a diferença do flagelo e dos cílios. O flagelo, normalmente, acontece 1 ou 2 fios, são mais compridos, então não são em grandes quantidades. E cílios são vários pequenos fiozinhos e normalmente contorna todo o organismo. Então, a diferença só para vocês não confundirem o que é um cílio, o que é um flagelo, né? Então, flagelo é grande, comprido e costuma ser 1 ou 2, tem pouca quantidade naquele organismo, naquela célula, né? Porque normalmente é em organismos unicelulares. E os cílios contorna toda a célula, são vários e são pequeníssimos, bem pequenininhos. Então, representante aí do filo ciliata, nós temos os paramécios. E, para finalizar, o filo esporozoa, ou os também chamados esporófitos. Aqui, os esporozoa são aqueles que não têm nenhuma estrutura de locomoção. Não tem. Eles formam como se fosse um esporo, né? Esporula, ele forma aquela estrutura, não tem, é carregado pelo vento, é carregado pela correnteza, né? E se for, porque afinal de contas eles dependem da água, então é carregado, não tem uma estrutura de locomoção própria, depende ali do seu ambiente. Então, é o filo esporozoa. Quem não tem essa estrutura de locomoção, por exemplo, são os
plasmódios, né? O protozoário ali, os plasmódios. Então, só para a gente entender que é essa estrutura de locomoção dos protozoários que faz a sua classificação. Como eu disse, vocês não precisam nesse momento, né? Deixem para gravar esses nomes de protozoários, das algas, lá no ensino médio. Lá vocês vão estudar filo por filo, característica de cada um deles. Vai ser um pouquinho mais puxado, mas é importante que a gente já vá conhecendo e principalmente o critério de classificação, porque o que faz de uma célula, de uma alga ser classificada de uma determinada forma e outra alga ser classificada de uma outra determinada forma. Entenderam? Então, é interessante que vocês já comecem a se familiarizar com esses organismos. Nós já falamos no slide lá de introdução aos reinos, nós já falamos um pouco da importância de cada um dos reinos, mas vamos frisar a importância dos protistas. E outra coisa porque pode vir sempre a pergunta, né? Por que saúde pública, doença, desde quando isso é importante, né? Importância se pensa uma coisa boa. Não necessariamente, tá, pessoal? A importância significa é importante conhecer, é importante estudar, é importante ter esse conhecimento sobre esse organismo porque ele influencia na nossa vida de alguma forma, mesmo que essa influência seja negativa. E se a influência é negativa, é importante que a gente entenda para conseguir combater, ok? Então, deixar isso bem claro para entender que os protistas, né, também são causadores de doença, então uma das suas importâncias é pensar na saúde pública, né? As doenças causadas por protozoários são chamadas de protozoonoses ou protozooses, né? Mas pode ser também protozoonoses. Mas as protozooses, elas são comuns, muito comuns, e aí alguns exemplos, né, que eu coloquei, a malária, a leishmaniose, né, a doença de Chagas, a tricomoníase ali, causada pelo tripanossoma, as algas protistas são o verdadeiro pulmão do mundo. Quando a gente fala, a Amazônia é o pulmão do mundo, certamente vocês já escutaram, mas vocês também são safo, eu sei. Já sabem que essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo não é bem uma verdade. É importantíssima, mas principalmente para o clima. A floresta amazônica, ela controla o clima de todo o cerrado ali, né? Se não fosse a Amazônia, se a gente já sofre com a secura aqui de Brasília, imagina sem a floresta amazônica para nos dar um pouco de umidade. Então, a floresta amazônica é importantíssima, mas principalmente para o clima. Quando se fala de produção de oxigênio, nem tanto, porque da mesma forma que ela produz, ela também consome. Mas não que não seja importante, só não é o pulmão do mundo, porque o verdadeiro pulmão do mundo são os fitoplânctons. E o que são os fitoplânctons? É essa associação entre as algas, e dentre as algas protistas, né, a principal ali participante dos fitoplânctons são as diatomáceas, essa associação então das algas e das cianobactérias, ok? Então essa associação é que produz, né, a gente já falou que as cianobactérias também são fotossintetizantes, então essa fotossíntese realizada por esses organismos é que realmente abastece o globo de oxigênio, porque ela faz fotossíntese, mas não consome aquele oxigênio. Então, por isso que são os fitoplânctons realmente o verdadeiro pulmão do mundo, né? Então, pensar a importância dessas algas ali, dessa associação com as cianobactérias em seus ambientes, importância para o nosso globo. E, para finalizar, elas são a base da cadeia alimentar, no ambiente aquático, lógico, né, onde elas estão. Então, os peixes, por exemplo, eles se alimentam dos fitoplânctons, né? Nós já vimos ali quantas espécies aquáticas que têm de sua alimentação esses plânctons de forma geral, não só os fitoplânctons, mas também os zooplânctons, né? Então, esses pequenos organismos, né? Esses micro-organismos presentes ali no ambiente aquático são a base alimentar
para aquele meio ambiente, né? Então, para peixes, né? Já vimos aí no desenho do Nemo que as baleias se alimentam de crios, né? Que são os zooplânctons. Então, a importância de se ter esse equilíbrio nesses ambientes para que os seres microscópicos não, né? Lógico, como a gente não vê, a gente não consegue matá-los. Mas a falta, né, se a gente a poluição que consegue matar os ambientes, os protozoários representantes desse reino das algas, se a poluição for suficiente para matar ou para diminuir em grande quantidade esses organismos, não só os micro-organismos serão prejudicados, mas aí todos os outros animais, mesmo se não diretamente daquele local, mas que dependem daquela população microscópica, daquela população de protistas para se alimentar. Então, só para, né, entender, vocês provavelmente o ano passado ou nos anos anteriores já devem ter estudado um pouquinho da cadeia alimentar, que se você falta aqui na base, o organismo mais complexo não se alimenta, porque afeta toda essa rede, né, dessa teia alimentar, que hoje o termo mais correto não é nem uma cadeia alimentar, mas uma teia, né, porque ela é toda entrelaçada. Ok, pessoal? Então, é bem tranquilo, é bem facinho essa pincelada que nós estamos dando para falar um pouquinho mais sobre os reinos, para vocês conhecerem um pouquinho mais desses organismos. É importante que vocês estudem, entendam, conheçam esses termos, essas características gerais desses organismos. E se tiverem alguma dúvida, se não estiverem entendendo algum conceito, alguma parte, não deixe de nos comunicar, né? Deixe ali a sua dúvida no chat, no fórum do AVA, que nós estaremos olhando, atentos à necessidade de vocês, ok? Então, bons estudos. Aqui, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, né? Da mesma forma que a gente fez no Reino Monera, agora tem o Reino Protista para vocês exercitarem esses conhecimentos. Muito, muito, muito tranquilo. E vou pedir para que vocês façam da mesma forma que fizeram no Reino Protista, no Reino Monera, ok? Pausa, não tem problema, mesmo sendo aí, né, vocês estão assistindo o vídeo, né, programado aí na sua aula do YouTube, dá uma pausa, depois aperta o play novamente, o vídeo vai continuar para que vocês consigam fazer esses exercícios antes da correção. É importante que vocês treinem o conhecimento para saber se vocês estão realmente entendendo o conteúdo, né? A dúvida só vem quando alguma coisa é estimulada, né? Assim, paradinho, a dúvida não vem. Então, é importante que você pause o vídeo agora e faça o exercício. Então, agora, esses outros 2 exercícios, pausa. Quando você finalizar, dá o play e a gente vai para o próximo. Outros exercícios. Pausa, faça o exercício e já já a gente continua. E esse é o último, bem facinho, vocês vão conseguir aí dar aquele pause. Ok, vamos lá. Pessoal, então, já com as respostas aí, mas corrigindo cada um dos nossos exercícios, vamos lá. As algas multicelulares são organismos fotossintetizantes, que por muito tempo foram consideradas plantas. Entretanto, com o avanço da ciência, percebeu-se que esses organismos não possuíam tecidos e órgãos especializados. A partir daí, essas algas passaram a ser agrupadas no reino protista, e aí tá aquele outro nomezinho que a gente já falou, né? Protoctista.
Então, viram aí, tá um pequeno histórico das algas, né? O fato deles serem muito primitivos, não terem a complexidade que se pede, que se tem, que se encontra no reino plant. Eles saíram do reino plant e foram aí para um outro reino, que é o reino protista. Então, ok? Segunda questão. Se o fitoplâncton marinho desaparecesse, haveria diminuição no número de peixes. Aí o que a gente estava falando agora há pouco. Essa afirmação está correta, né, pessoal? Diminuiria a quantidade de peixes porque a maioria dos peixes nutrem-se, né, direta ou indiretamente, de seres plantônicos, né, tanto fitoplânctons como zooplânctons, mas também dependem dos fitoplânctons para sua alimentação. Então, desapareceria o número de peixes? Sim, essa afirmação está correta. A letra A é a letra correta, mas vamos ler as outras. Letra B, correta, porque as algas do fitoplâncton constituem esconderijos para a maioria dos peixes. Pessoal, o esconderijo é uma alga unicelular. Meu Deus, uma célulazinha não vai conseguir esconder um peixe nunca. Então, não é esse o motivo, não é essa a justificativa. Então, vejam, se atentem para as provas, ok? Muitas vezes, o início está correto, mas a gente precisa ler até o final para saber se não tem algum erro no restante, certo? Vamos ler as outras? Está incorreta, então o fato de estar incorreta já deixa a questão errada, mas vamos ler. Incorreta, pois a maioria dos peixes nutrem-se de algas que vivem em grandes profundidades marinhas. Tá tudo errado aí dessa afirmação, né? Os peixes pode se nutrir de algas do fundo do mar, mas também se nutrem aí de fitoplânctons. Os fitoplânctons, eles são leves e como eles dependem da luz para fazer a fotossíntese normalmente, então eles estão na superfície, tá, pessoal? Incorreta, pois os peixes são todos heterotróficos. Tá, e daí? Os peixes são mesmo heterotróficos, mas eles, justamente por serem heterotróficos, é que eles precisam se alimentar de alguma coisa. Então, se alimentam dos fitoplânctons, sim. Questão 3. Todos os protozoários apresentam como característica? Todos. Todos têm vida livre? Não. A maioria sim, mas todos não. Todos em habitat aquático? Eita! Pessoal, não. Por quê? Porque nós temos protozoários parasitas, né? Então, nós temos aí protozoários no sangue, enfim, em fluidos corpóreos, né? Então, quando eles são de vida livre, eles estão em ambiente aquático, mas nem todos são de vida livre, né? Nós temos aí os parasitas. Todos os protozoários possuem parede celular? Bom, a gente não falou sobre isso, mas eu até mostrei aquela figurinha, né, da estrutura do plasmódio, ou era do paramécio? Não, acho que era do plasmódio, aquela figurinha, né? Que não tinha parede celular. Então, assim, nem todo protozoário tem parede celular, ok? E são unicelulares. Então, sim, todos os protozoários são unicelulares. É comum observarmos nos livros didáticos a classificação dos protozoários utilizando como critério a estrutura de locomoção. De acordo com esse fator, podemos dizer que o Trypanosoma cruzi, esse amiguinho que está aí na foto, o Trypanosoma cruzi é um... pessoal, tá muito fácil, né? Olha o tamanho dessa estrutura comprida, única. É um flagelo. Então, ele é um flagelado, ok? Não é um esporozoário, não é um ciliado. Tá aí, não possui estrutura de locomoção? Possui sim. É o flagelo que está aí representado, tá aí na figurinha. Quinta, os seres vivos são classificados segundo o sistema de Wiltaker em 5 reinos. O reino protista, atualmente chamado de protoctista, caracteriza-se por englobar apenas organismos heterotróficos e multicelulares. Pessoal, vamos lembrar que os protistas são os mais diversos possíveis. Então, quando começa a restringir demais, desconfia. Então, apenas organismos heterotróficos e multicelulares? Não. A gente sabe que tem autótrofos e tem unicelulares. Englobar apenas organismos autótrofos e multicelulares? Não. Englobar apenas organismos heterótrofos e unicelulares? Não. Se fosse protozoários, se não fosse o reino protista inteiro, os protozoários são heterótrofos e unicelulares, tá, pessoal? Mas aqui tá falando do reino inteiro. Englobar apenas organismos autótrofos e unicelulares?
Não. Englobar uma variedade de organismos, como seres unicelulares, multicelulares, autótrofos e heterótrofos. Acabou, é este, letra E. Questão 6. Os protozoários são seres que apresentam as seguintes características. Podem ser uni- ou pluricelulares, até que tá certo. Ah, não, desculpa, os protozoários, não do reino protista, né? Ó, atenção aí na leitura. A professora quase cai, hein? Então, os protozoários são uni- ou pluricelulares? Não, né? Vamos lembrar, os protozoários são todos unicelulares. Então, os pluricelulares apresentam um conjunto de filamentos formando seu corpo, reproduzem-se por meio de esporos e são decompositores. Não. Letra B, são unicelulares heterótrofos, suas células apresentam núcleo, a maioria se locomove por meio de pseudópodes, cílios ou flagelos. Verdadeiríssimo. Então, letra C, são unicelulares, autótrofos ou heterótrofos? Não temos protozoários autótrofos, tá? A gente já falou que os autótrofos são só as algas. Podem viver isolados ou formar colônias, enfim. Forma colônia. O problema aqui está no autótrofo. Não são formados por células, não se alimentam, não respiram, possuem apenas material genético e uma cápsula de proteína. Pessoal, essa é a definição de vírus. Então, não são formados por células, não se alimentam, não respiram, possuem apenas material genético e uma cápsula de proteína, vírus, tá? Protozoários de jeito nenhum. Questão 7. Assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários. Então, malária, doença de Chagas, leishmaniose e amebíase. Essa aqui tá certíssima. Letra B. Letra B, malária, doença de Chagas, peste bubônica e amebíase. Pessoal, peste bubônica é causada por uma bactéria, ok? Bactéria. Malária, febre amarela, doença de Chagas e amebíase. Febre amarela é causada por um vírus. Peste bubônica, a gente já viu, bactéria, doença de Chagas, febre amarela, vírus, amebíase. Então, realmente, a questão correta aí é a letra A. Questão 8. O reino protista atualmente é conhecido como protoctista, englobando uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum. Os organismos presentes nesse reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais representantes nesse reino são... Só essa introduçãozinha, vocês já perceberam a diversidade desses seres? Eles sequer têm um ancestral comum que diga, eles vieram ali do mesmo ancestral, então é bom que a gente coloque nesse mesmo reino. Nem isso tem. Então, realmente, é só o fato deles serem primitivos. Então, são representados pelo moneras e protozoários. Pessoal, monera é um reino separado, ok? Protozoários e fungos. Fungo é um reino separado. Fungos e algas. Protozoários e algas, letra E, resposta correta. Deixa eu me locomover aqui para a gente ler melhor. O filo protozoa é subdividido em 4 classes: Sarcodinia, Mastigópora, Sporófita e Ciliófora. A gente já viu, né, esses nomes, vocês não precisam se preocupar tanto, até porque muda um pouquinho, né? Nós já vimos aí que pode ser Rhizópoda, Flagellata, Sporófita e Ciliata, né? São outros nomes possíveis para os mesmos grupos, mas é só para vocês conhecerem, tá? E aí tá uma perguntinha tranquilíssima. A característica considerada para tal classificação é modo de reprodução? Presença e ausência de carioteca? A composição química do pigmento fotossintetizante, até porque estamos falando de protozoários e não de algas, e os protozoários não fazem fotossíntese, ok? Essa aqui tem que ficar atento, porque se está pensando,
o tipo de classificação que é feito no reino protista, o pigmento presente das algas, não dos protozoários. E aqui na questão nós estamos falando dos protozoários. Então, estrutura de locomoção, agora sim. Então, letra D, estrutura de locomoção é aquela característica que classifica os protozoários. E, por fim, a composição química do citoplasma? Não. Então, letra correta, letra D. Para finalizar aí nosso exercício, nós temos: relacione cada protista da ilustração abaixo com sua formação com sua forma de locomoção. Então, nós temos aí a giardia, a ameba e o paramécio. Pessoal, a giardia, vejam bem, a professora tem muitos fios, não são tantos assim. Tem aí, que nós estamos vendo, 5. Ok, agora repare o paramécio. Tem um monte de fiozinhos pequenininhos. Então, a giardia tem flagelos, o paramécio tem cílios. A ameba tem pseudópodes. Então, letra A, quem tem cílios é o paramécio, quem tem flagelos é a giardia e quem tem pseudópodes é a ameba. Qual das imagens a seguir é um protozoário? Justifique. Pessoal, a gente poderia não saber, não sei, olha aqui uma célula, não sei exatamente o que é isso, mas se está dizendo que um deles é protozoário, a gente olha para a imagem e veja. Esse aqui, veja bem, olha esse núcleo aqui todo disperso no citoplasma e olha esse núcleo aqui todo redondinho, separadinho, bonitinho. Pessoal, isso é um núcleo individualizado. Isso aqui é o núcleo de uma bactéria dispersa no citoplasma. Então, olha a resposta que eu dei, mas aí você fique livre para a sua resposta, né? Pode ser uma resposta um pouco mais simples. Então, qual das imagens a seguir é um protozoário? A letra B, a imagem B. Por quê? Porque apresenta um núcleo individualizado. A imagem A apresenta um núcleo disperso aí no citoplasma e não tem a presença dessa carioteca, que é a característica dos protozoários. Eles são eucariontes, enquanto que as bactérias são procariontes, não tem essa carioteca envolvendo o seu material genético. Então, o material genético fica solto, assim, né? Não forma uma bolinha, um núcleo, como, por exemplo, aqui, olha. Só outro exemplo. É natural que nessas células a gente consiga ver uma bolinha bem certinha, que é o local do núcleo. Nas bactérias, como o núcleo não é individualizado, ele fica assim, mais esparramado. Veja que normalmente o material genético de uma bactéria é pequeno, mesmo assim ele fica assim, esparramado. Por quê? Porque não tem uma carioteca para separar, para individualizar aquele núcleo. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês com essa aula sobre o reino protista. Se ficou alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente, ok? Bons estudos, boa preparação e aí até a próxima. Espero que em breve nós consigamos estar juntos, presente. Não é nada demais de ensino remoto, mas enquanto a gente não pode, que continuemos assim com o ensino remoto, você faz a sua parte e a gente faz tudo para te ajudar. Ok? Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.